Elas treinam professoras que depois vão ensinar em escolas públicas americanas. Isso é prejudicial, pois começa ainda no ensino fundamental e médio, não apenas nas universidades. Obrigado por estarem conosco, Elon e Lee. Obrigada por estarem aqui conosco. Elon the Record. Olá e bem-vindos ao Elon the Record. Existe uma indústria de bilhões de dólares que preparou toda uma geração no Ocidente para ver Israel como inimigo. Há décadas, inimigos do Ocidente tentam dividir os Estados Unidos e seu aliado Israel, envenenando a opinião pública. O Catar e outros investiram tanto na criação das lentes pelas quais ocidentais veem Israel que muitos nem percebem a manipulação. Quando Israel finalmente reage, mesmo que tardiamente e de forma insuficiente, essa reação é usada como prova de que Israel é o inimigo, acusado de manipular a opinião pública contra a manipulação. Conseguiram colocar Israel em situação onde é condenado tanto agindo quanto não agindo. Se Israel se cala enquanto seus inimigos o definem, o silêncio é visto como confirmação de culpa. Quando Israel tenta influenciar a opinião pública em sua própria defesa, é acusado de propaganda e interferência estrangeira. A influência é uma indústria global. Governos, corporações, fundações e redes de ativismo competem para moldar como as pessoas entendem o mundo. Israel é acusado de jogar sujo só por participar do mesmo jogo que os outros já praticam há anos. Para entender como o antisionismo virou um forte movimento político nos Estados Unidos, unindo esquerda e direita, é preciso compreender essa campanha de influência estrangeira no país. Precisamos compreender isso antes de responder como Israel e quem se importa com Israel e com a relação entre América e Israel devem reagir e apresentar seus argumentos ao público americano. Israel não tem um problema de relações públicas. Como disse na conferência de Herzliya, Israel enfrenta instituições prestigiadas promovendo desinformação contra o país, financiadas por muito dinheiro do Catar. Meu amigo Ofir Dayan também estava na conferência e queríamos continuar nossa conversa fora do palco, aprofundando no formato de podcast. Ofir lidera a equipe de pesquisa de combate ao antissemitismo e à deslegitimação no INSS, Instituto de Estudos de Segurança Nacional de Tel Aviv. Ela também é autora do novo livro em inglês, Intifada Globalized, porque jovens ocidentais estão se afastando de Israel. O livro analisa como a influência estrangeira começou antes de 7 de outubro e por que só agora traz resultados. Antes de começarmos, se você gosta do podcast, por favor me siga nas redes sociais em Elon or Elon The Record e se inscreva no YouTube, Apple Podcasts ou Spotify. Por favor, também nos dê uma avaliação de 5 estrelas, não 4, 5. Isso realmente ajuda. E se você quiser se juntar aos apoiadores que estão tornando este podcast possível, por favor considere se tornar um assinante pago em patreon.com/AlonTheRecord por apenas $10 por mês. Obrigado a todos que já fazem isso. Ofir, bem-vindo ao programa. Obrigada, Alan. É bom estar aqui. Quero analisar de fato o que está acontecendo agora e algumas das formas como a influência moderna funciona. Quero saber como você percebeu a mudança da opinião pública nos campi antes de 7 de outubro, pois esse contexto é essencial para quem pensa que a América ter se voltado contra Israel após essa data se deve apenas à campanha militar. Na verdade, não estava atento. O que mais eles deixaram passar? Eles não percebem nada. Com todo respeito. Porque tudo o que vimos depois de 7 de outubro já vimos antes. Eu era estudante na Colômbia e liderei o apoio estudantil em Israel lá. Tínhamos a bandeira de Israel quando a estrela de Davi foi trocada por uma suástica, bem antes de 7 de outubro. Invadiram o escritório da professora Elizabeth Midlarsky, que descansa em paz, e pintaram com tinta vermelha suásticas e a palavra Juden nas paredes dela em 2018 ou 2019, certo? Todas essas coisas aconteceram antes. Esses protestos contra Israel e a Semana do Apartheid israelense acontecem desde 2008, muito antes de 7 de outubro, em 800 campi universitários anualmente, segundo o SJP, certo? Todas essas coisas já existiam antes. Israel foi apresentado e ainda é apresentado como um país que simboliza tudo o que há de ruim. Se é colonialismo, capitalismo, porque Israel se orgulha de ser a nação de alta tecnologia, colonos, tudo o que há de ruim no mundo, imperialismo. Obviamente, a conexão com os Estados Unidos, que está claramente ligada ao ressentimento em relação aos Estados Unidos por parte dos próprios jovens comunistas americanos, tudo isso tem sido usado contra Israel, fazendo com que, em vez de aliado modelo, ele seja visto como exemplo do que consideram ruim. E então, para consertar esse mundo e para salvar o mundo desses ismos, eles também precisam desmontar Israel. Esse é apenas o primeiro passo. Por quê? Como isso faz sentido? Qual narrativa intelectual foi plantada antes de 7 de outubro que torna isso uma ideologia política coerente? Porque para eles os judeus são diferentes. Eles não enxergam Israel como nós, o Estado do povo judeu.
Eles veem Israel como um estado etnonacionalista considerado o maior dos pecados, certo? E acham que judeus são só uma religião. Assim como o cristianismo é uma religião, como o islamismo é uma religião, e uma religião não merece ter um país próprio. Não existe nenhum país que afirme representar todos os muçulmanos ou todos os cristãos. Certo. Se é um país que, para eles, esse Estado judeu é algo fora do comum, que não deveria existir. E como ouvimos nas ruas e nas redes sociais, você pode fazer tudo e usar todos os meios necessários para desmontar esse mal que eles veem em Israel, inclusive recorrendo a velhos estereótipos antissemitas. Isso é ainda mais grave. Quero mostrar um trecho de um canal do YouTube que nunca tinha ouvido falar antes, chamado Uncivilized Media. Ao abrir a descrição do YouTube, você verá que é sediado no Catar. Antes fingia ter sede nos Estados Unidos. Ella Canaan revelou que, na verdade, vem do Catar. Ele se define como entretenimento com base na educação, uma rede de mídia digital e produtora que compartilha histórias globais, focando em pessoas e lugares subrepresentados, silenciados e apagados. Interessante, não acha? Bem, aqui temos um clipe chamado Bem Debaixo de Como Israel Vai Colapsar. Ok, isso vem do Catar, chamado Como os Israelenses Estão Colonizando o Mundo. É de 5 dias atrás. Já tem quase 500 mil de visualizações. Quero assistir porque estão espalhando a narrativa tóxica de que israelenses não são só colonizadores em Israel, mas no planeta Terra. Vamos assistir. Os israelenses não são só colonos em Israel. Eles estão se mudando e colonizando o mundo. Partes de sua... Cidades são genocídio em todo lugar. forçando os limites locais com o tempo. Nós amamos Israel. Territórios sionistas no norte de Chipre. Das trilhas de mochilão no sul e sudeste asiático. Então surgiu no mundo o soldado do mochilão. Você encontrará israelenses nas tranquilas cidades montanhosas europeias. Costumamos vê-los de duas formas. Criminosos de guerra recém-saídos do serviço. Depois eles vão para desintoxicação na Índia. E os liberais fugindo do que eles afirmam ser uma democracia em decadência. Projeto Baita. Eles parecem totalmente diferentes à primeira vista. Veja como eles se movem pelo mundo. E você pode ver como o sionismo produz uma relação particular com a terra e com outras pessoas. Uma relação que é exploradora e violenta, e que não se limita à Palestina. Entre os dois, um nos mostra como os colonos agem e o outro como eles pensam. Os israelenses são colonizadores, não só em Israel, mas globalmente. Onde vão, agem com violência e exploração. Isso me parece óbvio. Parece que toda essa campanha serve para preparar as pessoas a apoiar um genocídio real dos judeus. Dizer que israelenses são colonizadores prepara as pessoas para acharem que devem ser expulsos, não só de Israel, mas do planeta. Quero saber sua opinião sobre o vídeo. O que acha? Então, eu acho interessante que essas mesmas pessoas afirmam ser antirracistas. Elas rejeitam o combate ao antissemitismo. Elas são os cavaleiros lutando pela liberdade, pela justiça. E então elas continuam criando esses vídeos, espalhando o antissemitismo em sua forma mais pura, sabe? Já vimos isso antes, essas mesmas narrativas exatas, e isso é extremamente perigoso. E o que seria ainda mais perigoso é que as mesmas pessoas estariam alegando lutar contra o imperialismo, contra o racismo, contra o antissemitismo, e as pessoas acreditariam nisso. Vou analisar como a opinião pública piorou antes de 7 de outubro e o papel do Catar nisso. As pessoas esquecem que há poucos anos fui âncora de notícias e relatei quando o Catar estava bloqueado por todo o mundo árabe, que odiava o Catar. O presidente Trump denunciou isso em seu primeiro mandato, afirmando que apoiavam o terrorismo islâmico. E então, o Catar teve que romper esse isolamento, e decidiu fazer isso lançando uma incrível ofensiva de charme pelo Ocidente, gastando centenas de milhões para influenciar a opinião pública. Bilhões. Acho que nada simboliza melhor a influência deles nos think tanks do que a embaixada do Catar em Washington estar no prédio Carnegie, mostrando como essa tomada de controle foi abrangente. Eles contrataram todas as empresas de relações públicas de Washington e Nova York para fazer o que querem. Escritórios de advocacia também. E escritórios de advocacia. Parte disso é transparente graças aos registros do FARA, a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros. Mas algumas pessoas, como Eitan Fishpoger, que esteve em um episódio anterior, mostraram isso muito bem no Twitter. A trilha de documentos simplesmente seca em algum momento, onde eles vão declarar um registro no FARA. Eles vão protocolar um registro no FARA. Não fica claro para onde o dinheiro vai, pois a descrição é vaga sobre o destino de centenas de milhões de dólares em dezenas de empresas de lobby e relações públicas, além das centenas de reuniões organizadas. Isso chega a influenciar o Congresso, influenciar influenciadores, usar influenciadores.
Sabemos, por exemplo, que um registro da FARA mostrou que um agente do Catar ajudou a organizar uma entrevista entre Tucker Carlson e o primeiro-ministro do Catar. Nós sabemos que eles estão se envolvendo diretamente. Sabemos que os cataris contrataram estrategistas para tentar influenciar a própria administração. O Catar manipulou a política americana usando grupos de fachada falsos. Consultores americanos atuando para o Catar criaram o Yemen Crisis Watch, que aparentava ser uma iniciativa humanitária independente, mas na verdade visava ampliar a influência do Catar. E claro, isso é antes mesmo de chegarmos aos 6,3 bilhões de dólares, pelo menos, que o Catar deu para universidades americanas nos últimos 30 anos. É a maior fonte de financiamento de governos estrangeiros para o ensino superior dos Estados Unidos nesse período. Então, seu livro foi publicado originalmente em hebraico como Intifada on the Hudson. Você está dizendo que isso não começou em 7 de outubro? As sementes intelectuais foram plantadas muito antes. Me conte o que você percebeu antes de 7 de outubro no campus sobre como esse dinheiro estrangeiro começou a influenciar o clima intelectual nos Estados Unidos de uma forma que preparou as pessoas para a campanha de desinformação de 7 de outubro. 7 de outubro. Eu acho que quando olhamos para o Catar, é muito importante entender que não se trata apenas do dinheiro. A gente diz que eles despejam tanto dinheiro em instituições acadêmicas americanas e ocidentais em geral, mas essa nem é a parte mais grave. O que realmente é difícil de enfrentar é a estratégia deles. Eles têm uma estratégia muito, muito interessante de espalhar seus investimentos por várias faculdades, vários campi, várias universidades e várias iniciativas. Mesmo que Israel tivesse dinheiro, acho que não conseguiria fazer isso agora, pois tem uma estratégia muito detalhada. Há um mês e meio, acho que foi publicado que o Catar fez parceria com 4 universidades americanas bem desconhecidas. Comecei a investigar por que o Catar investiria tanto dinheiro nessas 4 universidades americanas desconhecidas. E então percebi que todas essas universidades americanas são faculdades historicamente negras. Eles identificam a comunidade negra como uma comunidade muito importante no atual clima político americano e começaram a investir em faculdades historicamente negras. Na verdade, eles têm sido amigáveis. Os grandes protestos nos campi ocorrem, desculpe se pareço vulgar, principalmente nos campi com muitos brancos armados. Elas compreenderam que esse era seu papel. Estudar. Eles vieram para estudar, não para lutar nessas guerras culturais. Exatamente. O Catar percebeu isso e decidiu investir em faculdades historicamente negras para promover seus interesses nelas. Mas isso não é tudo. O Catar faz isso principalmente pela Fundação Qatar, sua entidade de caridade que divulga a propaganda catarí globalmente, especialmente em instituições acadêmicas. Eles criaram a Cidade da Educação em Doha e convidaram 6 universidades americanas de alto nível, como a NYU, Texas A&M, que já saiu, Carnegie Mellon e outras, para abrirem suas filiais em Doha. E, curiosamente, e nada surpreendente, todos esses campi, todas essas universidades que abriram suas filiais em Doha, tiveram que assinar um acordo com o governo do Catar. E, nesse acordo, elas se comprometem a não insultar os valores, a religião, a cultura do Catar e a respeitar não só as leis do Catar, mas também os costumes cataris. E isso significa que não só são extremamente perigosos para estudantes pró-Israel, estudantes israelenses são proibidos de frequentar essas universidades, o que viola a lei americana ao impedir o acesso de certos alunos. Mas também estavam, atrapalhando, e isso é uma palavra bem suave, outras atividades que não se alinham com os interesses do Catar. Então, por exemplo, uma banda libanesa que ofendeu o governo do Catar por ter um vocalista gay foi proibida de se apresentar nesse campus. Outro exemplo, e esse está mais relacionado a Israel, é o seguinte: enquanto todas as universidades americanas nos Estados Unidos são obrigadas a passar por um treinamento de combate ao antissemitismo durante a semana de orientação ao entrarem no campus, o campus de Doha dessas universidades foi isento desse treinamento. Vimos que, após 7 de outubro, enquanto certos campi escreveram mensagens denunciando o 7 de outubro de uma forma milagrosa, esses e-mails nunca chegaram aos campi do Catar. E assim, vimos o Catar usar o polo educacional em Doha para, por um lado, aproveitar o que as instituições acadêmicas dos Estados Unidos têm a oferecer para eles. Por outro lado, promovem valores que não são liberais, democráticos e às vezes até antissemitas. E usar isso como plataforma para enviar estudantes cataris aos Estados Unidos para divulgar mensagens do Catar e trazer americanos ao Catar para absorver a mensagem catari.
Mas isso não termina aí. Eles têm programas de formação de professores em instituições de altíssimo nível nos Estados Unidos, onde treinam professores que depois vão ensinar em escolas públicas americanas, e eles são incentivados a enviar os materiais para pessoas da Qatar Foundation. Obviamente, você não escreveria algo contra o Qatar e enviaria para a Qatar Foundation. Eles fazem tudo isso. E, como você mencionou, comprando cátedras e criando institutos de pesquisa, como o Instituto Palestina na Colômbia, nessas universidades, e eles atuam de todas essas formas e diversificam seus investimentos de uma maneira que torna muito difícil para Israel e para os Estados Unidos, primeiro, rastrear todos eles, mas, em segundo lugar, combatê-los. Isso é prejudicial porque começa antes das universidades, já no ensino fundamental e médio, moldando bastante. Há um relatório interessante da East Gap sobre o ensino fundamental e médio que recomendo ler. Ele abre os olhos e é perturbador. E isso está moldando toda a narrativa de, sabe, a maneira como os americanos projetam sua própria história racial em Israel e contam uma história sobre Israel que, na verdade, é uma história sobre a América. Isso não acontece por acaso. É uma muleta mental que as pessoas cultivaram por anos. Uma dessas narrativas que o Qatar tenta espalhar sobre Israel é que Israel é um colonizador. Olha, todos conhecem o argumento que a máquina de desinformação anti-Israel espalha. Israel seria uma colônia ocidental. Os judeus não têm raízes na terra de Israel, na medida em que têm. Bem, não existe conexão entre os judeus da história antiga e os judeus de hoje. Eles chegaram e tomaram essa terra intocada dos camponeses árabes inocentes que vagavam por ali com suas cabras e camelos. Israel é um estado colonial. E, claro, os palestinos. E nós, os árabes, demos a eles vidas lindas nos países árabes e eles nos traíram. Eles têm vidas lindas e acolhem refugiados do Holocausto. A gente entende. Besteira. Os palestinos acabam sendo vítimas do próprio sucesso ao contar essa história, pois ao afirmar que Israel é uma invenção colonial, citam duas formas como invenções coloniais terminaram na história. Ou você usa terrorismo e violência para expulsá-los, como na Argélia contra os franceses, ou acaba em genocídio, como ocorreu com indígenas na Austrália e América. Assim, eles são as vítimas. De si mesmos, pois tentavam jogar dos dois lados, usam o terrorismo e depois alegam genocídio. Uma reportagem recente na Time causou grande alvoroço. O ex-gerente de campanha de Trump lidera uma operação de influência israelense voltada para a base MAGA. Israel contratou Brad Parscale, ex-guru digital de Trump, para influenciar conservadores MAGA, principalmente jovens. Isso gerou acusações de J.D. Vance de que Israel estava tentando influenciar as pessoas a se voltarem contra o acordo com o Irã. Acredito que o Irã acabou implodindo o acordo com o Irã por conta própria. Parscale nega usar essas influências para promover mensagens pró-Israel. Isso exigiria uma regulamentação fara diferente. Mas o fato é que essa é uma indústria que existe, pagando lobistas usando influências. Carter fazia isso. E na verdade, quando J.D. Vance foi questionado sobre isso em uma entrevista, ele disse: "Olha, todo mundo está jogando esse jogo. O que me incomoda não é que eles estejam tentando colocar..." Conquistar corações e mentes não é só distribuir doces. Ele diz: "Não me importa que tentem influenciar a opinião pública. Isso todos fazem. Meu problema é quando políticos americanos são suscetíveis a isso. Mas o Qatar faz isso. A Rússia e outros países estão fazendo isso. Por isso, fico pensando, você publicou recentemente um relatório com o INSS tratando relações públicas, entre aspas, como questão de segurança nacional. E claro, podemos colocar pessoas na TV e sermos mais incisivos na mensagem e tudo mais. Mas, olhando mais a fundo, que tipo de campanhas de influência Israel deveria estar conduzindo? O que seria isso? O que você considera legítimo para influenciar o público de um Estado aliado? Então, antes de tudo, vou dizer que o principal problema de Israel é que começou muito tarde. Catar, Rússia, China, Irã, todos os países que fazem essas campanhas de influência começaram muito antes de Israel. E por isso, eles já aprenderam suas lições. E quando Israel começa a fazer isso agora, faz de forma imatura, não faz de maneira profissional. E o objetivo dessas campanhas de influência é nunca serem descobertas. E no último ano, vimos pelo menos 2 ou 3 vezes em que essas campanhas de influência foram expostas. Então esse é o primeiro problema, precisamos fazer isso de forma mais séria. E a segunda coisa é, obviamente... Você quer dizer que está tudo bem operar nas sombras, desde que permaneça nas sombras e não seja pego? Primeiro, não sei se está certo, mas todos estão fazendo. Israel não pode ser o único a não fazer. Temo que tenhamos chegado a um ponto crítico ao observar a geração mais jovem, especialmente no Partido Democrata, e as tendências do Partido Republicano.
Um ponto crítico onde, sim, você pode continuar falando na TV, compartilhando vídeos no TikTok e defendendo seu ponto de vista, mas a política americana vai se voltar de forma irreversível contra Israel. A questão é até que ponto os Estados Unidos vão se voltar contra Israel por causa dessa campanha. Mas veja, enfrentamos forças enormes, não é só o dinheiro do Catar. Não são apenas décadas de propaganda soviética. São séculos de uma predisposição para ver os judeus como a fonte de todo o mal no mundo. E se você acha que pode entender esse momento atual sem compreender milênios da tradição intelectual histórica ocidental, então você simplesmente não sabe do que está falando, fingindo que essas duas coisas estão completamente desconectadas. E sabe, parte de mim pensa se a salvação virá porque, no fim, as viúvas de cabelo roxo terão filhos que vão se rebelar e serão a geração mais pró-sionista de todas. Também me pergunto se alguns dos podcasters e influenciadores que falam mal de Israel fazem isso pela emoção de fazer algo tido como tabu, porque acham que falar contra Israel é um tabu. Eles vão perceber que ser anti-Israel é tão comum que quem quiser sentir o prazer do proibido acabará apoiando Israel. Talvez isso aconteça em breve. Podcasters que gostam de chocar vão começar a falar bem de Israel, já que as pessoas já acreditam nas coisas ruins sobre o país. Mas eu me pergunto se isso já não está acontecendo. Mas pode ser que já esteja acontecendo. Acho que é algo que a gente pode direcionar para o caminho certo, tenho algumas ideias. Não. Eu vi recentemente um vídeo do Turning Point Estados Unidos, um dos participantes, dizendo, sabe, e ele é super conservador, eu fui anti-Israel a vida toda, sou contra intervenções, sou contra dar dinheiro. Agora mudei de ideia e todos ficaram tão surpresos que ele se considera sionista, achei isso extremamente engraçado. É assim que fazemos. Você quer ser contracultural? Me desculpe. Ser anti-Israel não é algo contracultural, é algo comum. Precisamos tornar isso. Não. Sabe, a gente já viu isso, já vimos eleições, Precisamos fazer com que ser anti-Israel seja algo fora de moda. É uma posição de velho. É a posição normal. Se você quer chocar as pessoas, definitivamente fique do lado da democracia lutando pela sua vida. Eu me pego muitas vezes dizendo para as pessoas, olha, Israel tem que continuar lutando, tem que continuar defendendo seu caso no Tribunal da Opinião Pública Global. Eu sou contra muita gente que me diz, olha, já está tudo perdido, não adianta. Então sabe de uma coisa? Vou te fazer a pergunta que sempre me fazem. Está tudo perdido? E faz algum sentido tentar defender o caso de Israel na mídia internacional quando vemos como a opinião pública se voltou dramaticamente contra o país? Então, eu não acho que eu, estaria fazendo e você estaria fazendo o que estamos fazendo nos últimos anos se achássemos que tudo estaria perdido. Obviamente não está perdido. Eu acho que Israel tem muito a oferecer, muito a dizer, mas o primeiro passo é entender isso. Não é um tribunal da opinião pública. Um tribunal se baseia em evidências, em fatos. Esse não é nosso campo de batalha. O campo de batalha é... Um tribunal de exceção da opinião pública. Com certeza. Então estamos lutando contra emoções, estamos lutando contra narrativas, não estamos lutando contra fatos. E eu acho que Israel relutou em entender isso. Israel relutou em apresentar ao mundo uma narrativa convincente, uma narrativa que pudesse influenciar as emoções das pessoas e não apenas suas mentes. E eu acho que esse seria o primeiro estágio. E o segundo estágio, e eu acho que é muito importante e que, é voltado para dentro de Israel. Precisamos realmente encarar essa questão como uma questão de segurança nacional, e isso é algo que nós ainda não fizemos até agora. Então, se Israel esteve sob embargo de armas de praticamente todos os países do mundo, exceto os Estados Unidos, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, isso é uma questão de segurança nacional que prejudica seriamente a sua capacidade de defender seus próprios cidadãos. Acho que tratar essa questão como segurança nacional vai além de apenas afirmá-lo. Precisamos investir os recursos adequados para isso. Precisamos contratar as pessoas mais talentosas, brilhantes e convincentes para defender a causa de Israel. Mas no mundo em que vivemos agora, Israel quer dizer que é uma questão de segurança nacional, mas não age como se fosse uma questão de segurança nacional. E você entende isso melhor. Concordo totalmente. Fiquei irritado na guerra ao ouvir Netanyahu dizer que Trump ameaçava embargo de armas sobre a grande incursão em Rafah e que nossos rapazes lutariam com as unhas se necessário. Fiquei irritado, pois não há razão para lutarem assim após perderem o apoio da opinião pública americana. Isso levanta dúvidas sobre o que Israel deveria fazer. Porque veja, com todo o respeito, colocar algumas vozes eloquentes na CNN e na MSNBC não vai mudar a opinião pública de forma dramática. Sabemos que influência vai além de entrevistas na mídia.
Envolve algo mais profundo. Com certeza, Israel também deveria agir estrategicamente, como todos estão fazendo. E não tem problema tentar influenciar o que as pessoas pensam, especialmente quando é um país que influencia a segurança nacional de Israel de uma forma tão profunda. Mas deveríamos fazer isso por meio de parcerias e não de relações de confronto. Então, por exemplo, trazer para Israel delegações de judeus e cristãos evangélicos para construir conexões com a comunidade evangélica. O que alguns ouvintes do seu podcast talvez não saibam é que jovens evangélicos também começam a se voltar contra Israel. Então, fortalecer os laços entre os jovens sionistas nos Estados Unidos e os jovens evangélicos, construindo essas conexões. Um dos principais grupos demográficos que Israel negligenciou, e eu acho que é um erro terrível da nossa parte, são os latinos. A comunidade latina nos Estados Unidos será aproximadamente 25% do eleitorado até 2050. Nós deveríamos estar trabalhando com essa comunidade, não necessariamente nas sombras, mas abertamente, tentando nos aproximar deles. E eu acho que o segredo não é só, e isso é algo que Israel faz muito bem, pedir para que eles fiquem do nosso lado. Nós precisamos ficar do lado deles quando eles precisarem de nós. E eu acho que essa seria a operação de influência definitiva. Isso não só teria como objetivo a influência, mas também construiria um relacionamento com essas comunidades, o que dificultaria que elas fossem influenciadas por sentimentos anti-Israel no futuro. Ok, espere, só um instante. Só um instante. Só um instante. O que significa para Israel apoiar essas comunidades de uma forma que não interfira na política interna dos Estados Unidos? Você deseja apoiar essas comunidades, mas sem participar das guerras culturais dos Estados Unidos, isso seria péssimo para nós. Escolher lados dentro dos Estados Unidos e se envolver nas guerras culturais deles. Você quer ficar fora disso? Claro, mas antes de tudo, há ações que Israel pode tomar sem interferir nas guerras raciais e étnicas nos Estados Unidos. Então, por exemplo, os consulados israelenses nos Estados Unidos poderiam organizar eventos com essas comunidades para promover seus feriados, suas tradições. Isso é algo que Israel pode fazer abertamente. Por outro lado, a comunidade judaica costuma ser bastante pró-Israel e apoiá-lo muito. E eles, em alguns lugares, especialmente em Los Angeles, se uniram aos exilados iranianos e ficaram juntos para protestar contra o regime do Ayatollah no Irã. Podemos fazer o mesmo na sociedade civil, no que é chamado de Track 2 e Track 3, ou até mesmo Track 1.5, com institutos de pesquisa, com essas comunidades nos Estados Unidos, de uma forma que não viole a Fara, sabe? E que não interfira em seus assuntos internos, apenas empregando pessoas que são pró-Israel e que querem fazer o bem para Israel e, com elas, trabalhar com essas comunidades. Qual narrativa nós usamos para reagir? Que história você contaria para os jovens americanos? Primeiramente, eu gostaria que tivéssemos uma história que todos nós pudéssemos apoiar, e atualmente nós não temos uma. O governo tem a sua própria história, então não estamos nem perto disso. Mas eu realmente acho que uma das histórias que definem o povo judeu é uma história que é tanto liberal quanto progressista, e é uma boa história para contar. Acredito que nossa história deveria ser a verdadeira história do povo de Israel, um povo, uma população indígena que foi arrancada de sua terra natal por potências coloniais ocidentais, e por 2000 anos sofreu humilhação e genocídio em seu auge, e então conseguiu se libertar e retornar à sua terra natal. E essa é uma história liberal. É uma história progressista, mas é uma história que não contamos. E continuamos evitando e inventando outras histórias que obviamente não funcionam. Também precisamos entender que a guerra contra Israel e os Estados Unidos não é só contra Israel, mas contra os próprios Estados Unidos. Acho que isso não depende de nós e sim deles entenderem que aquelas pessoas que se definem como comunistas e socialistas que odeiam Israel também odeiam os Estados Unidos. Eu me lembro da primeira vez que estive no campus da Colômbia e vi um estudante usando um broche que dizia F, sei lá, América. Fiquei tipo, ok, você tem bolsa integral numa das melhores instituições do mundo e usa esse broche. Então eu entendi, não é só sobre Israel. É sobre todos os valores que, você sabe, estão alinhados com os países liberais ocidentais. E é assim que devemos lutar contra isso. Devemos fazer nossos aliados entenderem que isso não é sobre nós. Isso é sobre nós como civilização. Ok, espere. Quero discordar. Primeiro, você disse duas coisas que acho se contradizem muito. Israel precisa se apresentar como o empreendimento anticolonial mais bem-sucedido da história. E a próxima é contar uma história sobre si como uma democracia ocidental exemplar e um aliado.
Não exatamente intenção, mas há um pouco de Tensão entre... contar a história. Desculpe. Não acredito que os Estados Unidos atualmente apoiem o colonialismo. Então não acho isso. Não, 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 não. Não apoia o colonialismo. Mas espera aí, quero dizer. Deixa eu terminar esse pensamento. Existe uma diferença entre se apresentar como a vanguarda do movimento anticolonial, quando, ao mesmo tempo, você está falando, quero dizer, de uma rebelião contra as potências ocidentais. Se quisermos narrar a história de Israel como rebelião anticolonial, teremos que abordar as relações com os britânicos, o que talvez prefiramos evitar. Por ora, deixe isso de lado. Meu problema com o argumento de que Israel é o empreendimento anticolonial mais bem-sucedido, mesmo que seja verdade, é a forma como isso é apresentado. Existe um grande movimento nos Estados Unidos que acredita nessa ideologia pós-colonial e anticolonial. Dizer, ei, sei que vocês defendem o anticolonialismo e rejeitam impérios. Israel, aliás, é o empreendimento anticolonial mais bem-sucedido. Você não vai convencer quem já está totalmente envolvido com o anticolonialismo. A dissonância cognitiva é grande demais. Não estou tentando falar com eles. Mas para as pessoas que estão fora desse universo e não gostam dessa discussão em que tudo acaba voltando para o colonialismo, tentar enquadrar a história de Israel dentro da narrativa progressista de esquerda vai afastá-las. E aí você fica preso porque não convenceu as pessoas que veem tudo através de uma lente anticolonial. E ainda afastou as pessoas que ficam irritadas porque tudo é visto através de uma lente anticolonial. Mesmo se a história for verdadeira, isso nos ajuda? Antes de tudo, a história é totalmente verdadeira. E eu também acho que isso nos ajuda porque não acho que todo mundo seja totalmente anti-Israel ou totalmente contra narrativas anticolonialistas. Acho que a maioria das pessoas está no meio termo. Elas apoiam narrativas anticolonialistas, mas ainda não mergulharam de vez numa posição extremamente anti-Israel. Essa é a primeira coisa. Acho que não devemos nos apresentar como líderes do movimento anticolonialista, pois essa não é nossa bandeira. Devemos mostrar nossa verdadeira história e responder à pergunta feita hoje nos campi, ruas e organizações da sociedade civil. E é se Israel tem o direito de existir como um Estado judeu. E essa história responde a essas perguntas porque essa história explica por que o povo judeu é indígena da terra de Israel. Eu não estou, e intencionalmente não estou me referindo a nenhum outro grupo étnico nessa esfera porque não estou aqui para falar por eles. Mas estou falando sobre o meu povo, que é indígena deste lugar. E é por isso que temos o direito de viver aqui, sermos soberanos e termos um Estado soberano aqui. E isso não quer dizer que devemos liderar a luta anticolonial global. Não é isso que estou dizendo. Mas estou dizendo que precisamos apresentar nossa história como algo enraizado nesta terra, para que as pessoas entendam por que realmente estamos aqui. E como uma das minhas colegas ativistas na Colômbia e na SSI me disse, Israel é o único lugar na terra onde os judeus não são colonizadores. E eu acho que essa é uma mensagem importante que devemos transmitir, porque atualmente estamos respondendo a várias perguntas diferentes, mas não à pergunta que realmente está sendo feita para nós. Certo, Ofir, já falamos bastante. Vou deixar você voltar para o paraíso, onde parece estar para quem te vê no YouTube, cercado de árvores lindas. Enquanto isso, estou no meu estúdio com ar-condicionado. Ofir, como as pessoas acompanham seu trabalho e adquirem seu livro? Ótima pergunta, Alan. Primeiro de tudo, você pode me seguir nas redes sociais. É Field Day on the Field at 94 no Instagram e no Twitter. E, obviamente, você também pode ler o meu livro. Ele será lançado em 1º de setembro, mas você pode fazer a pré-venda no site da editora Geffen. Então, até breve. Quer lembrar aos ouvintes o nome do livro? Intifada Globalized. Intifada Globalized. Pronto. Ofir Dayan, obrigado pela participação. Como sempre, para todos, se vocês estão. Se estiver gostando deste episódio, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, deixe uma avaliação de 5 estrelas e siga nas redes sociais. E se você realmente gostou e quer garantir que haja um próximo episódio, então junte-se à nossa comunidade de assinantes pagos. São apenas $10 por mês, o que equivale a quê? Tipo 2 xícaras de café. Acho que essa é uma ótima forma de apoiar o programa. Obrigado a todos que já contribuem em patreon.com/alonterecord. Ofir Dayan, obrigado pela participação.